O que aconteceu um pouco de ser alvo é alguém dizer, eu penso que inverazmente, o Supremo não me deixa governar, como me aconteceu de estar num evento em São José dos Campos, São José do Rio Preto. Em algum momento veio um empresário à minha mesa, eu estava jantando com a minha chefe de gabinete, um sujeito educado, e falou: ministro, eu sou empresário em Miami e eu gostaria de respeitosamente lhe fazer uma pergunta. Eu disse: claro, pois não. Disse: por que o Supremo não deixa o presidente governar? E eu disse: você poderia me dar um exemplo de alguma decisão do Supremo que não deixa o presidente governar? E ele disse: não, eu não gostaria de ser indelicado com o senhor. Eu disse: não, absolutamente você não vai ser indelicado, pode me dar um exemplo. Ele não conseguiu dar um exemplo. E aí eu disse a ele: foi a decisão do Supremo que permitiu os estados e municípios atuarem na pandemia? Ele disse: não, essa achei que foi uma boa decisão. Foi a decisão minha mesmo que determinou que estrangeiro para entrar no Brasil tinha que ter certificado de vacinação? Eu disse: não, os Estados Unidos também fizeram isso. Foi a decisão que puniu o deputado que convocou todo mundo para invadir o Supremo e tirar a gente à força, de dizer: não, ninguém de bem apoia aquilo. Ele disse: qual foi a decisão? Ele disse: o senhor é muito eloquente, muito obrigado, foi embora. Ele não tinha ele frequentava algum grupo que dizia que o Supremo não deixava o presidente governar. É claro que você pode discordar de uma decisão. Bom, o Supremo impediu a nomeação do diretor da Polícia Federal. Vamos supor que essa seja uma questão controvertida. Não foi isso que impediu o presidente de governar. O Supremo determinou a CPI da Covid. Está na Constituição. Se 1/3 dos senadores pedir e indicar o fato, é um direito das minorias. Teve CPI contra o presidente Fernando Henrique, contra o presidente Lula, contra o presidente Dilma. Faz parte da vida. De modo que, às vezes, as pessoas reclamam do Supremo quando elas não gostam da Constituição, ou dizem que o Supremo é ativista quando não gostam da decisão, que foi a decisão em cumprimento da Constituição. Então, o Supremo foi eleito como alvo, porque o populismo autoritário, ele tem a tendência natural de dividir a sociedade em nós e eles. E o nós é o povo decente, trabalhador e conservador, e eles, as elites globalistas, esquerdistas e corrompidas. Essa é a divisão típica do populismo, quando é um populismo de direita. Também tem populismo de esquerda, que também é muito ruim. E, portanto, o populismo tem a necessidade de eleger inimigos. E o Supremo foi eleito o inimigo. Eu repito, você pode discordar de decisões, eu mesmo discordo de decisões, o ministro discorda, a gente vota vencido. Portanto, o Supremo também não tem o monopólio da virtude, porque ninguém tem. Mas uma coisa é você divergir de uma decisão e querer criticar uma decisão. A outra coisa é você ter um comportamento destrutivo em relação às instituições ou ofensivo em relação às instituições. E aí é o problema da anti-institucionalidade e do antipluralismo do populismo. Só nós representamos o povo. Aqui nesse estúdio tem 10 pessoas que integram o povo brasileiro e há 10 visões diferentes de mundo, provavelmente. De modo que ninguém tem o monopólio da representação da vontade do povo. Tem um dado que ilustra isso, né? No 8 de janeiro, das sedes dos poderes, o prédio mais destruído foi do Supremo Tribunal Federal, com as poltronas que foram arrancadas, crucifixo, aquela estátua em frente ao STF. Sempre me chama muita atenção isso. Tinha Congresso, tinha Palácio do Planalto e STF. O prédio que mais sofreu com a invasão foi o Poder Judiciário. Porque era o inimigo. Era considerado o inimigo. E, na verdade, o Supremo foi um defensor da democracia. Quando nós impedimos no Supremo e no TSE, eu era presidente, a volta do voto impresso com contagem pública manual, porque essa é uma outra coisa do populismo. Às vezes o sujeito tem vergonha do que é, porque a proposta era voto impresso com contagem pública manual, estava lá. E, evidentemente, voltar à contagem pública manual num país marcado pelas fraudes, como sempre foi o Brasil, era um risco imenso e eu mesmo me opus veementemente quanto a isso, ao preço que todo mundo assistiu, mas eu estava convencido que ali estava o caminho da fraude. E se nós estamos falando de pessoas, milhares de pessoas,
que foram capazes de invadir o Supremo, o Congresso e o Palácio do Planalto, imagina o que não poderiam fazer nas sessões eleitorais em que achassem que fosse perder para destruir o material eleitoral. Pode que eu acho que ali se jogou uma cartada muito decisiva da democracia brasileira.